Bora lá, galera, vamos acompanhar a imprensa debatendo sobre a vitória do Flamengo. Flamengo classificado para as oitavas de finais da Libertadores. O Flamengo avança passando aí na segunda colocação. A equipe do Bolívar termina com 13 e o Flamengo com 10 pontos, né? E lembrando, né, o Pedro marcou mais 2 gols pelo Flamengo, é o jogador artilheiro do Flamengo na temporada com 26 gols, né? É o maior goleador também da temporada com 26 gols, né? O Pedro com um número muito bom e quem sabe aí o Pedro com essas atuações dele não volta a ficar no radar da seleção brasileira, galera. Vamos acompanhar as últimas informações do jogo Flamengo e Milionários. Flamengo vencendo com o Maracanã lotado, né? O torcedor comandou a festa do Flamengo 3-0, que poderia ser até 6 gols, né? Mas o Flamengo também acabou desperdiçando um pouquinho das oportunidades que teve. Vamos acompanhar aqui a imprensa falando tudo sobre o Flamengo. Link na descrição, crédito, direitos autorais, ESPN do Grupo Disney. Temos hoje André Kfouri, Gustavo Zupac, Breiler Pires, nosso Pedro Ivo Almeida e o outro Pedro. Qual? O que fez 2 gols hoje. Sim, é bom. Vamos ouvi-lo. Boa noite. Primeiro eu queria que você falasse sobre essa classificação para as oitavas de final, mesmo na segunda colocação. E você também falasse sobre um pouquinho do seu momento, né? 20 gols na temporada, a gente ainda está do início para o meio. Dá para ter uma marca melhor do que a do ano passado, que foi de 35 gols? Feliz pelo resultado, pelo jogo que a gente fez. Tivemos equilíbrio do início ao fim da partida. É um jogo complicado contra a equipe, né, que veio para se defender. Né? Não é fácil jogar contra a equipe que se defende com a linha baixa, mas foi um belo jogo de todos ali da equipe. E feliz também pelo momento, né, de fazer mais 2 gols com essa camisa. Como eu sempre falo, né, a gente não pode relaxar, a gente tem que querer evoluir sempre, não só eu individualmente, mas todo nós no coletivo também. E é claro que a gente vai buscar crescer todos juntos para conquistar grandes coisas esse ano. Obrigado, Pedro. Parabéns. Muito bem, autor de 2 gols o Pedro na vitória sobre o Milionários por 3-0. E podia ter sido mais ampla a colaboração da equipe adversária, como você vai ver ou rever aí nos gols todos marcados no primeiro tempo. Semana passada, Pedro Ivo, o senhor estava no Maracanã, certo? Semana passada, Maracanã. Semana passada? Não, retrasada. Retrasada, no Maracanã, exatamente. E aí eu perguntei a você, e aí a exigente torcida do Flamengo, o que pensa deste jogo? Você estava lá. Estava lá. Eu te pergunto hoje, para o torcedor exigente do Flamengo, a entrega foi boa ou teve mais colaboração do Milionários? Não, ele acho que pro torcedor mais exigente, boa noite a você, o André, o Breira, o Zupac, a nação que nos acompanha depois dessa transmissão rubro-negra exclusiva do Flamengo aqui, ESPN Star Plus. A ação está conosco hoje. O mais exigente, ele sempre vai ter aquele mais, aquele porém, aquele contudo. Ele vai dizer que o 3-0 do primeiro tempo não foi exatamente um atropelo, ele vai dizer que o segundo tempo poderia ter sido mais. Ele sempre vai ter um porém, porque ele é o mais exigente. Agora, se a gente pega um recorte que o Flamengo chega antes da bola rolar ali para o jogo contra o Bolívar, dependendo de 2 vitórias e quem sabe combinação de resultado, dependendo de uma sequência que ainda não tinha para a Libertadores, ele faz 4-0 no jogo, faz 3-0 em outro, ele é dominante, ele em nenhum momento ele sofre nesses 2 jogos, dá para dizer que pelo menos, sabe, diminuiu um pouquinho ali o que se desenhou de um mau humor, uma certa exigência exagerada com o clube. O Flamengo, quando eu olho para esse jogo contra o Milionários hoje, quando eu olho para o jogo contra o Bolívar, principalmente na rodada 5, o Flamengo precisa ser isso aí na fase de grupos da Conmebol Libertadores. Se ele não vai dar um banho de bola, se não vai ser uma massa que a gente vai olhar e falar, nossa, podia ser 6, 7, 8, ele precisa construir o resultado com alguma tranquilidade, até mesmo quando ele não é exuberante em campo. E acho que hoje foi um pouco assim no primeiro tempo, o Flamengo foi superior. Eu discordo um pouco dessa coisa. Eu já vi até o pessoal ali no corredor, mas também o Milionários entregou gol, não sei o quê, fez gol contra. Não. Bastante. O primeiro gol, ele é fruto de uma pressão. O segundo gol, ele é fruto de uma construção de um lateral que não passava, o zagueiro passa, associa com o Gerson que cruza. Se não fosse o defensor do Milionários, Vargas, que acaba exalando ali, dando o gol para ele contra, né? É um Flamengo que chegava e o terceiro gol também, ele é construído a partir do momento que vinha, fechando para dentro, pressiona, rouba, assiste o Pedro e faz o gol. Então, é só para aquela turma que estava vendo outro jogo, outra transmissão, que quer pegar no pé do Flamengo, e teve um gol contra, teve ali nos melhores momentos um gol que deram para o Pedro, então o Flamengo também foi ajudado. Não, o Flamengo não foi ajudado. O Flamengo sabia que ele estava querendo ali com uma imposição ali, até uma intensidade inicial muito maior do que o restante do jogo. A gente está vendo as imagens do segundo tempo também. Então quantas chances não foi exatamente essa tempo. Coisa de que o Flamengo foi burocrático, deixou o torcedor exigente incomodado, o Milionários entregou os gols. Não. O Flamengo construiu
para vencer. A partir daí a gente pode debater muita coisa, inclusive de uma forma mais ampla, o que foi o Flamengo nessa Conmebol Libertadores fase de grupo. A gente não pode esquecer que boa vitória, segunda boa vitória consecutiva na Conmebol Libertadores, mas o Flamengo não é para passar em segundo lugar do grupo, não é para pegar pote 2 de mata-mata. E suposto também, Pedro fez gol, né? O Flamengo venceu, o Alan, para mim, que tinha uma questão ali de o Pulgar vai voltar, vai tirar o Alan, acho que o Alan teve um bom primeiro tempo. Sim. Mais um bom jogo do Gerson, o pessoal debatendo muito, o Gerson tinha que sair, eu não entendo sinceramente, porque o Gerson já é um líder, ele não começa com a abraçadeira por acaso, então tem coisas interessantes para falar desse Flamengo. Agora entender, o Flamengo daqui para frente é esse, ou esse foi só um lapso e ele vai dialogar com aquele início ali de Conmebol Libertadores? Eu acho que está mais próximo de ser esse. Será que o professor Paulo Calçade tem a resposta? Talvez ele vai ser um pouco mais seguro. O Calçade viu um pouco, ele já viu um pouco melhor que a gente, e ele tá lá. Em loco, né? Tá lá. Então pode responder essa pergunta, Calçade. Boa noite para você, direto do Maracanã. Bom, olá William, olá companheiros. Eu entendo que o Flamengo vai ter que melhorar na próxima etapa. A gente está falando do título bem. A última partida, da fase de classificação, o adversário veio só para não levar muitos gols e levou 3 no primeiro tempo. No segundo, o Milionário saiu um pouquinho mais para o jogo, deu espaço para o Flamengo, para um contra-ataque do Flamengo que não existiu. Então, eu acredito que na próxima etapa, a gente está falando de oitavas de final, mês de agosto, e aí é que vem... podem vir as mudanças. Vamos ver o que vai acontecer também nesta janela de contratações, né? O que o Flamengo vai fazer. Por exemplo, a gente está falando de um nível de uma equipe que tem muita grana, que também faz bons negócios, como está fazendo agora do Fabrício Bruno, mas ainda precisa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, um lateral direito que aproveite as oportunidades da equipe hoje. Se o Flamengo, a ideia do Tite hoje parece ser essa, é um Flamengo que tem um meia, o Gerson, do lado direito do campo. Qual é o movimento do Gerson? Do lado para dentro. Ele vem e se aproxima do Arrascaeta. Você pensa, poxa, Arrascaeta, Gerson, De La Cruz é um trio com muita posse, muito passe e associações que vão gerar o gol. Isso é verdade. E o lado do campo? O lado do campo não é aproveitado pelo Varela. O Varela tem lá um corredor e não joga. O que aconteceu? O Davi Luiz, que não é trouxa, né, sentiu ali a brecha. Ele ocupou esse espaço nos momentos que ele era permitido. Também não pode largar a defesa ali o tempo todo. Mas ele viu e foi, inclusive, fazendo uma jogada chegando à linha de fundo. Então, tem muita coisa para acontecer ainda neste período. Mas é um Flamengo que tem que melhorar o seu nível de jogo. O Milionários assim, ajudou a beça, né? Não tem jeito, né? Assim, o time que tirou do Flamengo qualquer peso do início, né, oferecendo gols. E o Flamengo depois fez um jogo seguro. Para mim, o ponto que a destacar no Flamengo, William, é a tentativa de imposição física, de recuperar a bola, de ser até para dar carrinho, e a Libertadores precisa disso, de um time que jogue sem a bola também. Esse é o ponto para chegar nas fases, para decidir realmente se o Flamengo vai disputar o título ou não. É um Flamengo que o torcedor fala, hoje eu estava vendo, inclusive, durante a nossa programação, não, o Flamengo, o espírito tem que dar show, o Flamengo tem que dar espetáculo, isso. Pelo menos eficiência, esse Flamengo começou a entregar, né, Zupac? É isso. No jogo contra o Bolívar, 4-0, e hoje no jogo contra o Milionários, 3-0, 7-0 nos 2 jogos que ele precisava vencer para passar a próxima fase. É isso, William, companheiros, uma ótima noite a todos. Acho que se a gente pegar um recorte dos últimos 4 jogos do Flamengo, e aí consta o jogo do Amazonas, Corinthians, Bolívar e o jogo de hoje, contra o Amazonas o time foi naquele modo mais preguiçoso mesmo, mas nos outros 3 jogos o Flamengo evoluiu dentro do padrão que ele vinha apresentando. Talvez não seja aquilo que o torcedor espera do teto desse time, claramente não é, mas dentro daquela amostragem que nos fez duvidar da evolução do trabalho, que fez o Tite ficar pressionado com as derrotas e etc e tal, nesses 3 jogos, que foram 3 jogos no Maracanã, Corinthians, Bolívar e o jogo de hoje, o Flamengo deu alguns passos adiante. Hoje, eu concordo com os pontos que o Calçade colocou a serem evoluídos. O que eu gostei hoje foi do comportamento do meio-campo do Flamengo como um todo. Esse meio-campo funcionou, com o De La Cruz dando a dinâmica que ele sempre dá, com o movimento do Gerson da direita para dentro funcionando bem, e a ideia de ter o Gerson nesse lado de campo não é para que ele seja um ponta, é para que ele trabalhe como esse homem a mais, né? A hora que ele pega essa bola e vem para dentro, para ser um homem a mais por dentro, junto com a Arrascaeta, com o De La Cruz,
com o Pedro saindo, com o primeiro volante, seja ele o Alan, seja ele o Pulgar chegando, para gerar superioridade na faixa central do campo. Falta compensar o lado direito, que o Davi Luiz compensou muito bem no segundo gol. No terceiro gol, outra ideia que o Tite quer trabalhar melhor, a gente viu que depois que o Ayrton se machuca e entre o Matias Vinha, como o Cebolinha é um cara que explora bastante o lado, o lateral pela esquerda fecha por dentro, e o Vinha fechou por dentro e achou um passe que rasgou as linhas todas da equipe colombiana e encontrou o Pedro. Aliás, eu não sei como que o Bandeira marcou um impedimento absurdo. E ele estava na linha certinho. Um corpo de vantagem. Quem dava Ele estava certinho na linha. Ou que o VAR precisou ver por ângulos diferentes. E demorou ainda, hein? Era coisa de 10 segundos e resolvia. Mas enfim, então acho que com as questões de extremidade do campo ainda a serem evoluídas, com o contra-ataque que não apareceu para matar o jogo, para transformar em goleada, na verdade, no segundo tempo, o setor de meio campo do Flamengo trabalhou bem. Eu acho que essa foi uma boa notícia. Um time tentando roubar a bola desde o princípio, mostrando intensidade com e sem bola no setor, se impondo no campo de ataque desde logo de cara. Acabou sendo ajudado também pelos presentes dados pelo Milionários. Mas acho que dentro da primeira imagem que foi ruim que o Flamengo deixou nessa fase de grupos, o Flamengo termina dando alguma esperança de que essa evolução pode atingir o nível mais alto em agosto, quando voltar à competição. A chave para essa melhora no meio-campo é a melhora do Gerson? É essa peça que estava faltando engrenar e tem ido bem nos jogos, André? Tudo bem? Boa noite, tudo bem, William? Boa noite, amigos. Uma ótima noite a todos. Boa noite, Calçade no Maracanã. Uma das chaves é essa, né? Não dá para a gente colocar como razão para a melhora ou piora de um time um jogador específico, uma atuação. As coisas são muito mais dinâmicas do que isso, mas o Flamengo precisa do melhor Gerson para funcionar da maneira que o Tite quer. Isso. E essa maneira é exatamente o que vem sendo questionado por muita gente nessa fase em que o Flamengo não joga no nível que a maioria das pessoas gostaria ou imaginava que o Flamengo jogaria. Se a gente pensar o que se falou e o que se escreveu quando essa chave foi composta pelo sorteio. 18 pontos, melhor campanha disparada. Se alguém ali dissesse o Flamengo vai se classificar em segundo lugar, não, peraí, você não está acompanhando, você não está vendo. E ninguém falou isso mesmo. Colocando a conversa um pouco adiante, isso talvez seja um grande problema para quem enfrentar o Flamengo. Os times que fizeram boas campanhas, se classificaram em primeiro lugar nos seus grupos, vão enfrentar os segundos colocados, o Flamengo é um deles. Né? É complicado, o Botafogo também é um deles. E no caso do Botafogo, eu sei que a gente vai falar mais tarde, é até uma boa notícia. Porque se você pensar que o Botafogo partiu de 0 ponto nas 2 primeiras rodadas, chegar à última com chance de ser primeiro colocado, não foi. Mas mostra como a coisa virou nesse grupo. Mas o Flamengo ganhou um jogo hoje por 3 gols de diferença. Se a vantagem fosse de 5 gols, seria normal. Sim. E a gente tem a obrigação de dizer que tudo isso que aconteceu contribuiu para o placar. O Calçade lembrou bem, quando o Milionários oferece o primeiro gol para o Pedro, e foi isso que aconteceu, se fosse uma estatística, o Pedro marcou por indiferença da defesa. A bola passou, a defesa ficou olhando. Um erro maior do passador do que do goleiro, né? Sim, o goleiro foi colocado numa posição impossível, quase. Não, porque o kick da bola matou, também pegou de surpresa. Só faltou o goleiro falar antes, né? Vocês estão todos malucos, né? Está acontecendo uma coisa estranha aqui. Logo no começo. E aí é claro que tudo fica mais fácil, o Flamengo fica mais tranquilo em campo, o ambiente melhora, a torcida se empolga mais, e aí as coisas foram acontecendo depois da bela jogada do Davi Luiz pelo lado direito, e aí sim um gol contra, né? O Milionários ofereceu um gol ao Flamengo e deu outro, fez outro. Isso é verdade. Agora, as chances que o Flamengo teve e não converteu no segundo tempo foram numerosas. Isso mostra uma equipe que está melhorando. Galera, eu concordo também. O Flamengo teve muitas chances no segundo tempo. O Flamengo poderia ter feito até uma goleada até maior, 5, 6-0, não seria nenhum absurdo pelo que o Flamengo estava oferecendo na partida. E tem uma coisa também, né? Essa fase de oitavas de finais é uma fase muito mais traiçoeira, onde o Flamengo, na minha opinião, vai ter que ter muito mais habilidade, muito mais poder de fogo, né? Porque o Flamengo não vai poder ficar errando tanto assim, porque todo mundo sabe, Libertadores, você não pode errar, você errou, você acaba sendo punido. Então, nas oitavas de finais, o Tite tem que trabalhar melhor esse time do Flamengo para poder
ser um time mais letal, um time que erre menos, né? Pelo menos nas finalizações, assim, bem claras de gol. A gente viu o Luiz Araújo também perdendo um gol também, que na minha opinião era um gol, é um gol feito, né? Então acredito que o Flamengo deve vir melhor, né? Lá em agosto, ainda temos bastante tempo até iniciar as oitavas de finais da Libertadores. E deixa nos comentários, galera, se vocês acham que o Flamengo é o forte candidato ao título da Libertadores dessa temporada. Será que o Flamengo vai melhorar nas oitavas de finais da Libertadores? Deixa nos comentários a opinião de vocês. E não esqueçam também, galera, de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho das notificações também para você não ficar de fora de nenhuma novidade aqui do nosso canal.